Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos uma grande solenidade na igreja, na nossa liturgia. Celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, a solenidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, três pessoas distintas, um só Deus. Normalmente na nossa liturgia nós refletimos sobre algumas figuras. Às vezes rezamos por Nossa Senhora do Carmo, refletimos sobre a figura de Nossa Senhora do Carmo, a figura dos santos, a figura de São Domingos, São Tomás de Aquino e aí por diante. Hoje nós vamos refletir, ou estamos a celebrar a figura, a natureza de Deus, Ele mesmo, na sua natureza. Uma natureza que é uno e trino. Um Deus, três pessoas. Três pessoas distintas que têm a mesma natureza, que é a natureza divina. Esta celebração é central para nós cristãos, para nós católicos. A Santíssima Trindade, Deus, Ele mesmo, está no centro. É por isso que quando nós começamos a celebração eucarística, nós dissemos que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Padre, sempre que vai terminar uma oração, diz: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. No princípio da missa, o Padre diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. A Trindade está presente em todos os momentos da nossa oração. Só que às vezes nós não nos damos conta, mas está ali. A Trindade está presente. E é um mistério tão grande, mas tão grande que é difícil de compreender somente com a nossa razão humana, porque a nossa razão vai nos dizer que 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Mas a nossa fé vai nos dizer que quando se trata da Trindade, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo juntos fazem um Deus. Um só Deus. Essa é a nossa fé. Este mistério é tão profundo, tão complicado de entender, que a Igreja levou 400 anos só para meditar, perceber, refletir sobre este grande mistério. Foi só em 451, no Concílio de Calcedônia, que a Igreja teve uma doutrina definitiva sobre o que é, como funciona a Santíssima Trindade. Como funciona a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e como estas três pessoas formam um só Deus. Só depois de 400 anos é que a Igreja conseguiu chegar nesta reflexão, nesta doutrina definitiva. Porém, é importante dizer que a Igreja não inventou a Trindade. A Igreja não inventou a Trindade. A Igreja refletiu sobre o que foi revelado. Que Deus revelou-se como Pai, Filho e Espírito Santo. E a pergunta é: mas Frei, na Bíblia Deus nunca disse eu sou Pai, eu sou Filho, eu sou Espírito Santo. Então onde é que essa revelação foi? Saiu? De onde é que saiu essa revelação? Se olharmos, por exemplo, na criação, temos Deus Pai que cria pela palavra. São João vai nos dizer que o Filho é a palavra, o Verbo, Jesus Cristo é a palavra. Então Deus Pai cria pela palavra e sopra no ser humano, dá a vida através do sopro do Espírito Santo. A Trindade está presente na criação, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade também está presente no mistério da nossa salvação. O Pai ama-nos tanto. E São João vai dizer: Deus amou de tal modo o mundo que fez o quê? Enviou o seu Filho. O Pai envia o Filho para nos salvar. E o que é que nós celebramos a semana passada? O Filho e o Pai nos dão o Espírito Santo para nos santificar. A Trindade trabalha, está no mistério da nossa salvação. A Trindade não é invenção da Igreja. E hoje no Evangelho, a leitura do Evangelho é ainda mais clara, quando Jesus dá uma ordem aos seus discípulos e diz: agora vocês têm que criar comunidades, têm que criar uma nova ordem, uma nova igreja. E essa nova igreja começa em nome da Trindade.
em nome de Deus. E diz batizai. Sabemos que é pelo batismo que nós começamos a nossa vida cristã. Então, Jesus diz batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A Trindade não foi inventada pela Igreja. Está nas Sagradas Escrituras, é revelada. A nós nos cabe e coube à Igreja durante os primeiros 400 anos da Igreja refletir para perceber este mistério que é tão sublime, que é central na nossa vida. Mas por que a Igreja teve de refletir sobre isso? O que é que a reflexão sobre a Trindade nos dá a nós? Qual é a mensagem que a Trindade nos passa? Eis a questão. Nós sabemos, e nos diz a primeira leitura que ouvimos hoje, Moisés diz ao povo que o conhecimento de Deus, o conhecimento de quem é Deus, nos garante uma vida longa. O conhecimento de quem é Deus nos garante uma vida longa. E essa vida longa não é ser muito mais velho. Aqui a vida longa, o sentido é da eternidade. Conhecer a Deus nos dá a vida eterna. Por que conhecer a Deus nos dá a vida eterna? Porque conhecer a Deus é conhecermos-nos a nós mesmos. No livro do Gênesis nós ouvimos na criação que Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. A nossa verdadeira natureza, a nossa natureza própria é a natureza de Deus. A natureza humana tem um cariz divino. A nossa natureza é a natureza de Deus. Nós temos de ser como Deus é, se querermos ser verdadeiros seres humanos, se querermos ser salvos. Temos que ser como Deus é. Por isso Jesus diz, sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Nós temos de ser como Deus. Temos de conhecê-lo e depois ser como Ele é, caminhar na direção de Deus. Por isso é que nós temos de saber o que é a Trindade, quem é Deus, como Ele funciona. E há um aspecto da natureza de Deus que só nos chega através do estudo, da reflexão sobre a Trindade. Há um aspecto muito importante e central da natureza de Deus que só nos chega a nós através da Trindade. E é importante que nós saibamos esse aspecto porque, como eu disse, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se querermos ser verdadeiros seres humanos, temos de ser como Deus. Muito bem. Que aspecto é esse? Nós dissemos que 1 mais 1 mais 1 na matemática dá 3. Porém, na Santíssima Trindade há um elemento que é adicionado a esta operação, que faz com que 1 mais 1 mais 1 dê igual a 1. Este elemento é o amor. É o amor. O amor que traz comunhão. Um amor entre 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pessoas distintas, que se amam tanto que partilham da mesma natureza. Partilham da mesma natureza. É isso que faz com que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora distintos, sejam um só. O amor que traz comunhão. O amor da Trindade. O amor é que faz a Trindade. Neste amor não há rivalidade. Neste amor não há egoísmo. Este amor que unifica, não há rivalidade, não há egoísmo. É um amor a todos. Agora vamos olhar para nós mesmos. Se temos de ser como a Trindade, então temos de ser homens e mulheres de amor. Amor incondicional a todo mundo. Muita gente vai querer nos pôr na cabeça que amor a todo mundo é impossível. Eu só posso amar o meu irmão, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe, e pronto. O resto já não sou obrigado a nada, até não é possível. Não é verdade. A nossa natureza, que é divina, nos diz que sim, é possível. Faz parte da nossa natureza amar incondicionalmente. Este amor que vem da Trindade também é parte de nós, porque nós somos feitos à imagem da Trindade.
Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se amam tanto e formam uma só natureza, nós também temos esta capacidade de nos amarmos tanto e formar uma comunidade humana, uma comunidade de irmãos e irmãs que estão preocupados uns com os outros. Na medida em que nós nos afastamos da nossa origem pelo pecado, nós perdemos esta visão, perdemos essa ideia de que a nossa origem, a nossa verdadeira natureza é Deus. Nós perdemos esta visão. Por isso temos casos na nossa sociedade, infelizmente, casos de pessoas a morrerem nos hospitais, nas camas dos hospitais. Alguns até nem têm cama, morrem mesmo na cadeira ou no chão. Nossos irmãos e irmãs no sul de Angola morrerem de fome por causa da seca. E ao mesmo tempo temos o quê? Alguém com milhões e milhões de dólares no seu quarto, na sua casa, em malas. Isso só nos mostra o quão distantes nós estamos de ser como Deus é. E o pior de tudo, e que devia nos fazer pensar, é que no meio disto tudo nós não nos sentimos mal. Muitos de nós não se sentem revoltados, não se sente a ferver o coração pelo sofrimento do outro e a injustiça. Aí está o problema. Perdemos a noção de amor a todos, que nos unifica a todos. O amor da Trindade está longe das nossas cabeças, mas é parte da nossa natureza. Numa situação dessas, em vez de nos sentirmos mal, chateados inclusive, com uma ira justa, o que é que alguns de nós até dizem? É para quem me dera que eu tivesse só uma mala daquelas. Quem me dera que fosse eu, quem me dera que fosse o meu pai, ia lhe ensinar muito bem como fazer essa brincadeira, ninguém lhe apanhava. Está mal. As pessoas estão a sofrer, as pessoas estão a morrer, os angolanos estão a sofrer, estão a morrer. Está errado. E nós, como cristãos, católicos especialmente, temos de ser capazes de espelhar esta natureza de Deus que nós carregamos. Temos de ser capazes de mostrar aos outros a natureza de Deus, que é uma natureza de amor, um amor que unifica, um amor que nos faz uma só humanidade, assim como faz o Pai, o Filho e o Espírito Santo um só Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia, enquanto nos ajoelhamos e meditamos, refletimos sobre o grande mistério da Santíssima Trindade, quão grande é o facto de que três pessoas distintas formam um só Deus, nós também temos de olhar para nós como aqueles que têm de refletir este mistério no dia a dia, este mistério do amor que unifica. Então vamos aproveitar este dia para meditarmos sobre nós mesmos, sobre como temos vivido este amor trinitário que é partilhado conosco na nossa natureza. Porque só quando formos verdadeiros seres humanos, só quando formos como Deus é, isto é, ser verdadeiros seres humanos, é que poderemos de facto abraçar a divindade e sermos santos, e sermos salvos. Sem amor, nós não podemos ser como a Trindade, porque a Trindade é amor, a Trindade é comunhão. Assim seja.